Estamos de volta e nós voltamos a falar sobre a explosão no metrô de São Petersburgo, na Rússia. As autoridades já confirmaram que foi sim um ataque terrorista, mas não se sabe ainda a autoria desse ataque. Eu chamo novamente o nosso correspondente Sandro Fernandes, que hoje está em Istambul, na Turquia, mas mora na Rússia, inclusive. Sandro, as autoridades revisaram o número de mortos e feridos, é isso? Exatamente, Aline. Bom dia mais uma vez. O número de vítimas fatais e de feridos foi atualizado. O Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia informou que foram, então, 9 mortos e 20 feridos, em vez de 10 mortos e 50 feridos, como havia sido dito anteriormente por diversas fontes. Então, repetindo, foram 9 mortos e 20 feridos nessa explosão hoje em São Petersburgo, na Rússia. E o procurador-geral russo declarou que a explosão em São Petersburgo foi um atentado terrorista. Nenhum grupo reivindicou o ataque até agora. As autoridades russas também confirmaram que houve apenas uma explosão no metrô de São Petersburgo. Mais cedo, a gente comentou aqui, a imprensa russa havia noticiado que teriam sido 2 explosões, mas agora as autoridades já revisaram e falaram que foi apenas uma explosão. Mas a mídia estatal russa também informou ainda há pouco que foi desativado um artefato explosivo caseiro na estação Plocha Vastania, também em São Petersburgo. Então parece que havia outras tentativas de explosões no metrô de São Petersburgo, mas houve apenas, no final das contas, uma explosão. Outros foram desativados. A explosão que resultou nessa tragédia com 9 mortos aconteceu entre 2 estações da linha azul do metrô de São Petersburgo, bem no centro da cidade, perto do famoso, prestigioso Teatro Mariinsky. As equipes de resgate chegaram em 5 minutos e a operação agora envolve mais ou menos 120 pessoas. Estava em São Petersburgo para uma reunião com o líder bielorrusso Alexander Lukashenko. Putin falou à imprensa sobre essa tragédia que aconteceu hoje em São Petersburgo e ele já expressou condolências às vítimas dessa tragédia. Putin também disse que já falou com as autoridades do Serviço de Segurança e do Serviço Secreto da Rússia para pedir, para cobrar investigações dessa tragédia. Ele disse que os órgãos responsáveis pela aplicação da lei e os serviços especiais da Rússia estão trabalhando e vão fazer todo o possível para descobrir com detalhes como aconteceu essa explosão no metrô de São Petersburgo. A explosão aconteceu às 2h30 da tarde do horário local, 8h30 da manhã no horário de Brasília. O governo russo também anunciou que vai fazer uma avaliação completa do que aconteceu e as autoridades municipais e federais vão apoiar as famílias das vítimas fatais e também dos feridos. Agora, claro, depois desse ataque que aconteceu hoje em São Petersburgo, as autoridades da Rússia reforçam, então, a segurança. Em Moscou, as autoridades da cidade decidiram reforçar as medidas de segurança no metrô da capital russa, que, como a gente lembra, foi alvo também de um atentado em 2010. Houve 2 atentados terroristas em 2010, em março de 2010, no metrô de Moscou, a capital russa, e esses atentados deixaram quase 40 mortos. Hoje, em São Petersburgo, algumas estações primeiramente foram fechadas depois dessa explosão, como medida de segurança, obviamente, mas agora todas as estações estão fechadas e o aeroporto de São Petersburgo, Pulkovo, também foi fechado como medida de segurança. Agora, como eu falei anteriormente, nenhum grupo reivindicou esse ataque, esse atentado, segundo o procurador-geral, apesar das informações ainda não serem muito claras, e a gente não tem ainda detalhes dessas investigações, porque elas apenas, obviamente, começaram, mas a gente também precisa entender por que a Rússia seria alvo de um potencial atentado terrorista. Bem, no fim de setembro de 2015, a Rússia começou a fazer ataques aéreos na Síria para combater o auto-intitulado Estado Islâmico e assim apoiar o presidente Bashar al-Assad, que é um aliado da Rússia. Como a Rússia começou a fazer esses ataques aéreos contra o Estado Islâmico, logo depois houve uma represália por parte do Estado Islâmico. Exatamente um mês depois, no fim de outubro de 2015, um avião fretado de uma empresa russa foi derrubado quando voava do Egito para São Petersburgo. Na época, 224 pessoas morreram, foi uma grande tragédia na Rússia e o Estado Islâmico reivindicou esse ataque. E desde então, desde que a Rússia começou os ataques aéreos na Síria, em setembro de 2015, o país já tinha reforçado a segurança em centros comerciais, em aeroportos, em estações de trem, enfim, em todas essas áreas de grande concentração de pessoas. Então, esse medo e esse receio pairam ainda entre a sociedade russa e também, obviamente, preocupam as autoridades do país. Em maio do ano passado, o governo russo anunciou que desmantelou células jihadistas
no país. O Serviço de Inteligência da Rússia disse que descobriu que havia o plano de que fosse feita uma série de atentados terroristas organizados por pessoas baseadas na Turquia, aqui na Turquia e na Síria, e os atentados seriam feitos por cidadãos da Ásia Central, países que antes faziam parte da União Soviética. Segundo o Serviço Federal de Segurança russo, essas pessoas planejavam atentados grandes em Moscou. Então, a Rússia, desde setembro de 2015, vem reforçando a segurança com medo de possíveis atentados e possíveis represálias a esse apoio da Rússia na Síria contra o Estado Islâmico. Mais uma vez, hoje a gente ainda não tem detalhes, não há ainda detalhes do início das investigações dessa explosão que aconteceu hoje em São Petersburgo, que deixou 9 mortos, mas, segundo o procurador, foi sim um atentado. Aline, Raquel. As possibilidades de autoria ainda são muitas, vamos acompanhando, inclusive, as descobertas próximas aí do Serviço de Inteligência russo, através de vocês aí na Europa. Sandro Fernandes, muito obrigada mais uma vez.